Então, a gente está no verso 3 do Upadeshamrita. Vamos repetir aqui o verso, só para a gente lembrar, para quem não tem o livro. Eu vou direto na tradução. Então, são 6 votos favoráveis a Bhakti. Então, diz que o progresso para Bhakti pode ser obtido por seguir essas práticas, né? Que é o entusiasmo, né, em levar a cabo as regras que aumentam Bhakti. Está tranquilo? Fé firme nas citações dos Shastras e no Guru, né? Determinação na prática de Bhakti, mesmo em meio a obstáculos, seguir os membros de Bhakti, tais como ouvir, repetir, glorificar, e abandonar o sentido de usufruto, né? Abandonar a conexão ilícita com o sexo oposto e com as pessoas que são mayavadas, que têm ideias contrárias a Bhakti, e adotar o bom comportamento e caráter dos devotos budistas. Então, a gente estava no final do comentário de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, né? Então, ele estava falando sobre Haridasa Thakura, que tem um verso famoso no Chaitanya Bhagavata, que fala assim: Kanda Kanda Hai Deha Jai Yadi Prana Taba Ame Vadane Nachadi Harinama. Fala assim, mesmo que meu corpo seja cortado em vários pedaços, né, e a vida saia do meu corpo, meu prana vai embora, mesmo assim eu nunca vou abandonar o cantar do Harinama. Mas todo mundo conhece Haridasa Thakura, a gente dá uma breve aqui. Haridasa Thakura, na verdade, ele é uma combinação, é uma expansão, né, interessante até que às vezes vem 2, 3 personalidades num corpo transcendental, óbvio, né? E Haridasa Thakura esse é um caso desse. Porque Haridasa Thakura, ele é Brahma com Prahlada Maharaja. Né? Que é interessante, que inclusive ontem foi dia de Sinhadeva. E a gente conta a história, o caráter de Prahlada Maharaja, que ele era extremamente tolerante. Né? E o meu vídeo está meio lento, estou vendo aqui. Tem 2 prias aqui na minha expansão, aqui, não sei o que é. Hoje está meio estranha a tecnologia. Então, diz que Brahma, quando tem uma história que ele rouba os vaqueiros de Krishna, os amiguinhos de Krishna, né, teoricamente, ele fica confuso em relação a quem é Krishna, ele rouba os vaqueirinhos, e acontece toda uma problemática. Né? Mas, depois ele se desculpa e tudo bem, e ele entende que mais tarde Krishna viria como um Mahaprabhu. Então, para não cometer a mesma falha, né, de duvidar de Krishna, isso é interessante, porque Brahma é o ser mais poderoso do universo, é mais importante, né? Ele é o criador secundário, né? O primário é Vishnu, mas secundário ele é um filho unigênito ali de Vishnu. Então ele fala assim: para não cometer mais essa falha, estou com medo, porque eu sou uma pessoa muito importante. É interessante, porque às vezes a gente, né, dentro da comunidade de Vaishnava e tudo, às vezes uma pessoa que é muito rica, faz muita doação, né, o pessoal meio que puxa o saco dele. E a pessoa pode se achar um pouco importante, né? Ou que é muito inteligente, ou que toca muito bem, então ela pode, todo mundo volta a atenção para ele, né? Mas as atenções têm que ser dadas para Krishna. Então a gente sente um pouquinho, chama o complexo de Krishna. Então a gente fica um pouco, né, poxa, eu sou bom, não sei o que lá. Então isso é muito prejudicial. Então com o Brahma aconteceu a mesma coisa, né? Óbvio que num nível muito mais elevado. Então ele é aconselhado pelos Brahmanas a falar com Prahlada Maharaja, porque Prahlada Maharaja é extremamente tolerante, né? Extremamente humilde. Acho que não sei se vocês acompanharam a história de Sinhadeva ontem. Então, o pai dele, o pai de Prahlada Maharaja, chamava Hiranyakashipu,
tenta matá-lo de várias maneiras, né? Interessante, mas Prahlada Maharaj nunca reage, sempre está cantando os nomes de Vishnu, né? Ele tolera tudo, ele personifica muito essa parte do verso aqui, né? Essa tolerância, mesmo em adversidades. Muitas vezes alguns discípulos no meu guru, eles ficavam assim, reclamando, né, com o Gurudeva, Gurudeva, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E meu Gurudeva falava, né, vocês estão pensando que estão em dificuldades, quem tem dificuldade mesmo foi para lá no Maharaj, quem teve dificuldade foi para lá no Maharaj. E o pai dele joga ele de um penhasco, imagina teu pai. Né? Chama uma moça chamada Holika, que ela tinha o poder de não ser queimada, de entrar com ele no fogo, ela acaba sendo queimada, ele não. Ele é amarrado a elefantes e tentam desmembrá-lo, né, que era uma tortura antigamente. Amarrava os braços, cada braço a um elefante, cada perna a um elefante, eles iam em direções contrárias para desmembrar a pessoa. Né? Então, só que nada acontecia com ele, né? Vishnu sempre protegia ele. Então, ele é personificação aqui desse verso. E Haridas Thakura, né, que é justamente a combinação de Brahma com Prahlada Maharaja, ele também é assim. Porque, como ele era de origem muçulmana, os próprios muçulmanos não gostaram dele. Falaram, poxa, ele virou hindu, só cantando os tantos nomes e tudo. E Haridas Thakura não via essa coisa de hindu, muçulmano, né? Para ele era um Vaishnava, ele estava devotado a Vishnu. Então, ele foi, né, um governante falou, você tem que abandonar essa prática, e senão a gente vai te matar, vai te torturar. E ele fala esse verso. Mesmo que meu corpo seja cortado em pedaços, eu nunca vou abandonar essa prática. E realmente ele não abandona, ele é chicoteado em vários mercados, era uma prática lá, né? Ia de lugar para outro, sendo chicoteado, torturado, e ele continuava cantando, cantando, cantando. E dizem que as pessoas não aguentavam, em geral morriam, mas já no terceiro, quarto mercado, ninguém aguentava mais. Então, ele não morria e continuava a cantar os nomes. Tanto que ele é Namacharya, né? Ele é chamado de Namacharya, que é aquele pessoa que ensina, pelo exemplo, como é cantar os nomes, né? Como é repetir o nome, entoar os nomes de Krishna. E chegou um ponto que os próprios algozes deles, né, os carrascos, já estavam até meio cansados. E eles ficaram preocupados, eles falaram, caramba, o rei mandou a gente fazer isso aqui, se a gente não cumprir, se a gente não te matar, a gente que vai ser punido. E a gente tem família, a gente depende desse emprego aqui. Isso é muito louco, isso. Assim. Que a Haridas Thakura, ele é tão humilde que ele falou, olha, eu não quero prejudicar ninguém, nem vocês. E ele desfalece, como se tivesse morrido. Aí os algozes ficam tranquilos, poxa, a gente não vai ser punido. E ele acaba sendo jogado no Rio Grande. Porque os muçulmanos, eles costumam enterrar, assim como aquelas regiões abrahamânicas, elas não queimam o corpo, né? Elas costumam enterrar o judaísmo, o islã e o catolicismo. E eles falam, não, a gente não pode enterrar ele, não sei o que lá, porque seria uma desonra ao nosso cemitério. E jogam ele no rio. Só que, na verdade, ele não tinha morrido. Né? Ele entrou numa espécie de transe. Ele entra no rio e sai para o outro lado cantando. Então, é interessante essa parte, que justamente ele é tolerante, ele é tão bondoso até com as pessoas que fazem mal a ele. Um caso bem raro. Né? Então, está exemplificando essa determinação. E ele continua aqui, dizendo que tal determinação, para se manter no caminho de Bhakti, é chamada de Dhairya. Né? Dhairya, né? Você nunca parar aquilo ali. Né?
executar os membros de Bhakti, tais como ouvir Harikata, realizar Kirtana de Bhagavat-nama, ou seja, né, cantar os nomes de Bhagavan, e meditar nos nomes de Krishna, nas formas e atividades de Krishna, com tal determinação, é chamado de Tat Karma Pravartanat. Então, esse é o nome em sânscrito de um desses 6 votos favoráveis, né? Pravartanat quer dizer botar em ação. Karma Pravartanat, eu vou botar aquilo na prática, aquilo justamente, Tat quer dizer isso e aquilo, isso e aquilo. Tat Karma Pravartanat. Então, eu vou botar ação em ação aquilo que eu ouvi, aquilo que eu aprendi. Isso é muito difícil, né? A filosofia em si, ela já não é muito fácil. Só o mais difícil é colocar em ação isso que a gente está ouvindo, que a gente está aprendendo, né? Imagine, a gente ouve de Haridas Thakur, a gente toma os tapas, eu já quero dar um socão. Então, isso é muito difícil. A gente quer revidar, né? Ou falam mal da gente, ou mentem, falam uma coisa que a gente não fez. A gente se defende logo, não fiz isso. Né? A gente se defende até do que fez, imagina do que não fez. Né? Então, esse tipo, né, de Vaishnava é um diamante, é raro de encontrar. Né? Então, a companhia, ficar na companhia de devotos de Bhagavan é muito desejável. Nunca devemos nos juntarmos a karmis, jnanis, ou aqueles que estão cheios de desejos que não seja o de Bhakti, né? De fazer essas práticas. Sabendo que eles são menos inteligentes e eles têm a tendência a usufruir. Né? Então, especialmente para a gente que está começando assim, não é bom ficar na companhia dessas pessoas. Né? Isso não quer dizer se isolar. Né? Inclusive, ontem eu estava falando com um devoto, que ele é meio assim, ele é barbudão, ele gosta de ficar no mato. Aí eu falei para ele que não é legal, né? Porque, inclusive, ele ficou meio deprimido. Falei, gente, a gente não pode ficar assim. Para a gente não é bom, né? Mesmo a nossa linhagem de Mahaprabhu já é uma linhagem de propagar, de estar no meio da batalha, né? De falar para as pessoas, divulgar isso. E são muito raros aqueles que ficam, são isolados. Né? Até tem, na Índia tem, mas é muito raro, né? Especialmente na nossa linhagem. E, em especial, quando a gente está começando, a gente não tem essa fé firme, porque a gente não fica sozinho no mato. A gente leva a nossa mente, né? A gente leva nossos desejos. E eles ficam falando com a gente. Né? Até a Arjuna fala, né? Que ela fala, Krishna, parece que tem 2 pessoas dentro de mim. Uma quer uma coisa, outra não quer. Né? Que é a mente. Eu me lembro que antigamente tinha uma propaganda, não me lembro que era de carro, não me lembro o que é. Aí tinha um anjinho e tinha um demônio, assim. Cada um falando uma coisa. Né? E a mente é assim, né? Começa a propor coisas, inventar filosofias. Eu até falei para ele, eu não me lembro de uma pessoa que tenha se isolado assim, entre a gente e tenha conseguido se manter numa sanidade de devoto, de Vaishnava. Em geral, ou eles saem, não conseguem ficar nesses lugares isolados, voltam para o lugar mais povoado, né? Ou começam a inventar umas filosofias bem estranhas, bem estranhas. Porque só está você em uma mente que foi forjada por vidas e vidas. Então, ela tenta sair daquilo ali, né? Ela meio que está livre. Não tem mais ninguém para influenciar ela, a não ser a gente que é fraquinho. Né? Quando a gente está na companhia dos Vaishnavas, né? Em geral, ela fala, mas tem outras pessoas falando, né? Alimentando o outro lado, digamos assim, o anjinho. Né? Por isso que não é bom ficar na companhia dessas pessoas. Quando a gente fala companhia,
é justamente se aprofundar, criar um laço íntimo. A gente sempre vai ter que falar com alguém, né? Trabalho, assim, mas não entregar teu coração, levar aquilo para casa, né? Aquela coisa, faz o que tem que fazer, mas volta. Então, eu falei para esse rapaz, né? Eu não me lembro disso. Ou ela sai com a família é devota e faz suas práticas, né? Mas se isolar mesmo, muito difícil, muito difícil. A gente não está preparado para isso, né? Não é como aqueles babadis, né? Já ganhava essa babadia, ele ficava completamente sozinho, entre aspas, né? Ele não levava a mente dele, ele levava a Krishna, e Krishna estava com ele. Então, é diferente. Enfim, né? Então, porque a gente tenta fugir de uma coisa, né? E Bhakti não é fuga, Bhakti é encontro. Né? Bhakti mesmo, né? Não vou fugir da matéria. Eu vou me encontrar com Krishna. Eu vou servir a Krishna. Né? Então, cair nessa esparrela de fuga. Né? Não é muito bom. Então, continuando aqui, né? O que falar de aproximar deles dessas pessoas que são negativas para a gente, né? O que falar de aproximar-se, de ficar na companhia deles, ou de satisfazer qualquer tipo de desejo por prestígio, né? Para manter qualquer tipo de relacionamento com eles não é apropriado. Né? Manter tais companhias assim negativas à distância, mantendo tais companhias negativas à distância, uma pessoa deve adotar os modos das pessoas santas, né? Que estão sempre imersas em cantar Harinama. Karma, Jnana, Ashtanga Yoga e assim por diante, são desprovidos do desejo de satisfazer a Krishna, né? Não são passos juntamente no caminho da yoga, né? Ou seja, tem gente que acha que tem que passar por tudo isso, primeiro chega karma, jnana, entendeu? Não necessariamente, pode até acontecer, mas não necessariamente, numa condição obrigatória. Né? Ela tem que passar por tudo isso para chegar a Bhakti. Não, Bhakti, a gente sempre fala que é só Tantra. Bhakti é completamente livre, né? Ela não depende de nada, na verdade. Não depende de um processo material, não tem assim exatamente um estágio nesse sentido, que tenho que passar por aquilo. Muitas vezes a gente passa, né? Mas não é uma condição sine qua non, como a gente fala, né? É uma condição indispensável. A gente vê nas histórias, né? Inclusive, de novo, como ontem foi em Radeva, Prahlada Maharaja, que diz que na vida anterior de Prahlada Maharaja ele era um brahmana, né? Um sacerdote tudo, mas ele se degradou muito, ficou com uma moça que não era muito lá, assim, uma moça da vida, né? E se degradou, né? E um dia diz que essa moça expulsa ele, porque ela meio que explorava ele também. Era uma relação não muito, uma família disfuncional. Então, no dia, né, de ontem, Chaturdasi, Nissimha Chaturdasi, são 14 dias depois de uma determinada lua, que Nissimha aparece. Inclusive, aqui foi lua cheia, né? Ele é expulso na casa dela, é preso, aquela coisa. E ele vai chorando, né, triste. E ele circungira um templo abandonado de Nissimha. Nissimha sempre existiu, né? E ele chora e fica a noite toda lá, ele não consegue dormir. E ele gera a famoso Anyata Sukriti. São aquelas Sukriti, aquelas ações que estão relacionadas a um tema espiritual, né? Não necessariamente é uma ação espiritual, mas elas criam samskaras, ou seja, impressões da nossa natureza. Então, essas coisas circungerar o templo, banhar-se nos rios sagrados, ver a deidade, tudo isso vai gerando essas impressões. E ele fica ali a noite toda chorando, não come, não dorme. Então, esse é um voto, né?
forte em Sinhatiatura, assim. Você não comer, né? Você, né, não dormir, e ele se lamentando. É muito louco isso ali, né? Só que era para uma moça, né? Para uma situação material. Mas aí que está, né? O negócio de Anyata Sukriti. Krishna, ele vê muitas coisas boas na pessoa. Então, ele nasce ainda numa situação assim, não tão favorável, né? Porque ele nasce como filho de Hiranyakashipu, mas, ao mesmo tempo, devido a esse Sukriti, né? Apesar de nascer numa família que não é favorável àquilo, como às vezes acontece com a gente, ele, inclusive, quando ele está no ventre de Kayadu, que é a esposa de Hiranyakashipu, porque Hiranyakashipu está fazendo as suas austeridades, né, para poder derrotar Vishnu. E nesse ínterim, Indra, os devas, conseguem invadir o palácio dele, na ausência de Hiranyakashipu. E eles chegam, o Kayadu está grávida. E Indra fala, vamos matar essa menina, porque filho de demônio, demoninho é. Né? Só que quando ele ia passar ali a faca, né, na verdade, a espada, chega Narada Muni, né, que é aquele grande santo Vaishnava, e ele fala assim, não, olha, não toca nela, porque tem um grande Vaishnava aí dentro. É interessante que o próprio Indra, né, ele obedece, óbvio, ele obedece Narada Muni, circungira né, aquele que circunjirou um templo de Nrsimhadeva, né, agora ele é objeto né, dessa circungiração, se é que existe isso, né, de Indra. Interessante isso. Indra quer dizer os sentidos, né? Os sentidos. E, apesar de não ser uma coisa comum, né? Narada Muni leva para o ashram dele. Né? Narada Muni, ele é um brahmachari, mas ele está em outro nível. E, porque ele sabe que aquilo ali, o garoto ia gerar, né? Fazer parte da lila de Nrsimha. Então, leva até seu ashram e começa a falar todo o conhecimento védico para Kayadu. Né? E para ele também, para o garoto. Né? E é super interessante essa passagem, porque às vezes a gente reclama que nosso guru não está sempre com a gente consegue ver, ou ele foi embora, né? Entre aspas, ele não está mais na nossa visão aqui. E a gente reclama, como é que vai ser? Meu guru foi embora, tá ligado? E Kayadu, apesar de estar vendo Narada Muni e ouvindo Narada Muni, ela não absorve tanto quanto aquele que está ali dentro não está vendo. É muito legal isso, né? Ele está ouvindo no ventre, né? Mas ele não está vendo o mestre dele. Bem interessante isso, né? Então, o mais importante, né, é ouvir do que ver, nesse caso. Né? E depois, como ele está falando, botar aquilo, karma para Vartanat, botar aquilo na prática. Né? Então, ele fica ouvindo durante toda a gestação, que dura bastante. E quando ele nasce, né, é dado a ele o nome de Prahlada. Radha, porque é com H, né? H-L-A-D-A. Lada vem de Ladini Shakti. Então, quem é Ladini Shakti? Né? Energia de Shrimati Radharani. Energia do prazer, né? Que tem essas, na verdade, é uma energia só que depois ela se bifurca em Ladini, Samviti e Sandini. Né? Samviti é do conhecimento transcendental. Ladini, como a gente está falando, do prazer. E Sandini, da manutenção, do sustentar, de sustentar e também de ligar. Sandhi quer dizer ligar também, uma coisa a outra. Né? Então, quer dizer, por excelência, né? Aquilo que é por excelência, ou em frente a. Né? Você está sempre de frente para esse prazer transcendental. Né? Inclusive, eu acho que se der tempo, ele vai falar de praçada, que tem esse prefixo pró também.
né? Então, a Prahlada Maharaja, ele tinha essa tolerância extrema, né? E a gente tem que, como ele está falando, se manter, tentar adquirir esse caráter. Não dá para imitar, mas a gente orar para que esses seres, né, a gente capte a misericórdia desses seres. Né? Na verdade, já estão dando isso para a gente que não capta, falando comigo. Então, está falando isso porque Bhakti é só tanto, não depende disso. Né? Na verdade, Bhakti está no coração dos Vaishnavas. É por isso que Narada Muni dá Bhakti para ele. Né? Então, ela depende, digamos assim, dos Vaishnavas. Ou seja, aquele Vaishnava que tem, ele dá. Né? Então, como eu disse, porém, todas as virtudes, todas as virtuosas qualidades, certamente residem dentro daquela pessoa. Não, esqueci uma frase importantíssima aqui. A gente está falando que isso não são passos, né, para o caminho de Bhakti. Mesmo se uma pessoa possua, isso aqui é legal, todas as boas qualidades, se ele é desprovido de Bhakti, né, essas qualidades se transformam meramente em falhas. Bem legal isso aqui. Né? Quando ele está falando de qualidades, são qualidades materiais, né? A bondade material, a tolerância material, a humildade material e assim por diante. Então, mesmo que a pessoa possua tudo isso, se não tiver Bhakti, isso acaba sendo uma falha. Por que uma falha? Porque prende a pessoa a esse mundo. E a gente confunde muito bondade, humildade. Né? A gente fala, essa pessoa é muito humilde. E, né, a pessoa às vezes tolera algo, mas não é em relação a Bhakti. Né? Às vezes a pessoa vira até um capacho. Isso também não é humildade, só isso. Né? Gurudev falar que a humildade é de posse de Radharani. Né? E que essa humildade tola, às vezes, que a gente acha, né, que tolera qualquer coisa nesse sentido, porque você é pessoa indolente, tudo. Você não está fazendo aquilo ali porque é como Prahlada, que está sentindo uma coisa muito mais avançada, né, e que mais tarde ele quer passar isso para os outros. Né? Não é uma pessoa que não reaja. Às vezes você tem que reagir a algumas coisas para defender essa filosofia, para defender os Vaishnavas. Então, não é só aguentar qualquer loucura. Né? Então, é diferente, a bondade é diferente. Né? A gente acha que bondade, às vezes, é dar roupa para as pessoas, dar comida para as pessoas. Mas isso aí não é bondade pura, né? Shuddha Sattva. Então, isso prende a gente aqui também. Inclusive, é até interessante que, às vezes, uma pessoa que é muito boa nesse sentido, ela, às vezes, não entende Krishna. E Krishna quebra esse maniqueísmo, né? Esse padrão de bom e mal daqui. Né? Krishna fica com várias meninas, Krishna rouba. Então, eles não entendem, né? Como Krishna rouba? Ele não entende que tudo, na verdade, é de Krishna. Krishna, para os meus olhos, pode parecer que aquilo é um roubo, mas tudo é dele. Ninguém vai roubar o que é dele. Ele tem direito a qualquer coisa. Né? E Krishna não fica com vários meninos, como a gente pensa aqui. Ele não é um imoral. Né? Na Enciclopédia Britânica, que é famosa, enciclopédia famosa, né? Inglesa, claro, eles definem Krishna como um deus erótico pastoril da Índia. Então, eles estão vendo uma coisa completamente diferente, estão vendo com os olhos mudando. Né? Então, na verdade, essas meninas são expansões de Radharani. E Radharani é uma expansão de Krishna. E o relacionamento deles não tem nada a ver com o relacionamento daqui. É bem diferente, é completamente diferente. Uma coisa sublime. Só que como a gente não conhece isso, a gente faz essa projeção antropomórfica, né?
Por isso que, de novo, né, a tendência, quando eu tento entender a divindade através dos meus parâmetros, eu tenho uma tendência nihilista de definir a divindade, porque eu vou eliminando tudo que eu conheço, porque o que eu conheço é até uma coisa meio paradoxal, porque o que eu conheço ele é material. Então, vou eliminando tudo aquilo ali, né? Eu vou dizendo que aquilo ali não é Deus, não é Deus. Então, eu consigo, entre aspas, né, perceber o negativo, mas não o positivo. Eu vou por um processo de eliminação, isso não é a divindade, isso não é espiritual, e não vai sobrar mais nada. Né? Por isso que a gente tem essa ideia nihilista. Deus é aquele que não é, aquele que não pode ser pronunciado. Né? Tem muitas escrituras que falam assim. Aquele que é inominável, aquele que não é compreendido. Tem algumas... Vocês leem o Tao, né? O Tao tem muito isso. Aquele que não pode ser isso, aquilo que não pode, aquilo, né? Em termos negativos, né? Deus é definido em termos negativos, sempre o que não pode, que não quer, né? Então, se não pode, o que é que eu vou fazer em relação a ele? Não é percebido, né? Quem percebeu que ele não é percebido? Quem pode perceber que ele não tem nome? Né? E se o meu processo ele advém da minha própria experiência, não vale nada. Então, Bhakti, ela vem do processo positivo, né? Vem de lá para cá, como você fala, né? E o processo está vindo daqui para lá, então ele sempre vai ser falho. No máximo isso, né? Você entender o negativo, mas não o positivo. Então, mas ele fala assim, né? Porém, todas as qualidades virtuosas certamente reside dentro daquele que possui Bhakti. Portanto, o caminho de Bhakti é caracterizado por uma conduta santa. Né? Então, não precisa ter boas qualidades para ter Bhakti, mas quem tem Bhakti já tem essas qualidades. Esse chama Rupa Siddha Bhakti. Aquilo que segue Bhakti, mas não é Bhakti em si. Né? Ou seja, tem essa qualidade X, não é Bhakti em si, mas quem tem Bhakti tem essas qualidades. Elas vão acompanhando com você da forma correta. Né? Entusiasmo em serviço de Krishna, ser firme nesse serviço, levando todos os esforços, né? Usando todos os esforços somente para o serviço a Krishna e renunciando à companhia de todos os outros, exceto as pessoas devotadas a Krishna, e seguindo os passos dos devotos de Krishna, são as 6 práticas que aumentam Bhakti. Então, a gente acaba aqui esse capítulo 3, vai passar para o capítulo 4, que fala assim, companhias que nutrem Bhakti. Né? Então, ele falou agora que há muitos que não nutrem, agora ele fala, não, um aspecto negativo, agora positivo. Né? Então, esse verso começa assim, Dadati pratrignati guryan akyati prichati mukte bojayate chaiva shadvidam priti lakshna. Lakshna, não, é Lakshna, é Lakshna, Lakshana. Então, a tradução é o seguinte: oferecer aos devotos puros itens de acordo com as suas necessidades, né? Aceitar prasadi, ou os itens, os remanentes, né? Dado pelos devotos puros, revelar aos devotos suas percepções confidenciais a respeito do bhajana, da adoração, inquirir dele sobre as suas percepções confidenciais, comer com grande amor o prasada, né, dado pelos devotos, e amorosamente alimentá-los com prasada, são 6 sintomas da companhia amorosa, do relacionamento amoroso com os devotos. No comentário de Radharamana Dasa, ele fala que está explícito, né, que não precisa desenvolver esse verso. Da Bhaktivinoda Thakura, ele fala o seguinte:
A má companhia é desfavorável ao Bhakti. Portanto, é imperativo abandonar tal companhia. Aqueles que desejam progredir em Bhakti devem ficar com os devotos puros, que possuem o poder de livrar-nos da tendência de cair na companhia errônea, né? A descrição das trocas amorosas, né, entre os devotos que nutrem Bhakti é encontrado nesse verso número 4. De forma amorosa, dar a outro devoto aquilo que ele necessita, né, ou que ele pede também, e amorosamente aceitar aqueles itens que são misericordiamente dados pelos outros devotos, revelando as suas percepções confidenciais aos Vaishnavas e ouvir descrições das verdades confidenciais dos devotos puros, né? E servir amorosamente os devotos com prasada e aceitar prasada oferecida por eles, né? São 6 tipos de trocas que constituem a companhia com pessoas santas, na sua forma mais pura, né? Então, isso seria sadhu sangha, né? A definição de sadhu sangha. Às vezes um Vaishnava precisa de uma coisa, ou será que a gente que precisa? Se for em relação aos devotos puros, eles não precisam de nada. Mas a gente acaba dando alguma coisa e ele aceita, para o nosso benefício, na verdade. Eu me lembro que o Gurudeva tinha assim que surgiu esse negócio de croque, naquelas sandálias de croque, tinha uma sandália croque meio açafrão, meio abóbora, sandália meio feio aquele negócio. O Gurudeva tinha uma mala cheia de croque. Ele dava para todo mundo, porque o pessoal, né, comprava os croques para ele, dava croque para ele. E aí, para que ele quer uma mala cheia de croque? E ele dava para todo mundo, né? Em geral, assim, né? A pessoa dá para o guru, mas ele aceita, né? Os grandes mestres aceitam que isso é isso aqui, né, que está acontecendo. Está havendo uma troca amorosa, né? Apesar da gente estar misturado, vários desejos, mas o guru, ele sempre aceita isso, né? Eu falei uma vez aqui, eu acho, que o guru é como uma mãe nesse sentido. Ele sempre vê um potencial que a gente mesmo não vê. Quem tem filho, às vezes é um filho pequenininho, ele começa a riscar a parede, né? O pai fica desesperado, que vai ter que pintar de novo a parede, vai à lambança. Só que a mãe fala, nossa, a Gurudeva dá esse exemplo, meu filho vai ser um Van Gogh, um Leonardo da Vinci. Aquele rabisco, aquela garatuja toda, e o pai fica desesperado, porque ele que vai ter que limpar aquilo. E a mãe já vê aquele potencial que ninguém vê, né? Então, diz que o guru, esse guru desse quilate, ele vê, quando ele olha para a gente, ele vê ele é um servo de Radharani. Esse é um servo de Krishna. É uma companheira de Radharani. Ele vê isso. Essa coisa que a gente não vê. Então, ele faz todo um esforço para que isso floresça. Então, a gente dá um croque. Não é nada. O que é um croque? Não. Mas ele aceita, para criar justamente esse relacionamento que ele está falando, esse sadhusanga, esse sangha. Falei, não pode dar meu coração, ainda vai me dar um croque. Tá bom. Às vezes criticava o Srila Prabhupada que ele usava uns relógios caros. Aí perguntaram, o Prabhupada falou, é o que eles têm que me dar agora. Quero relógio. O que é o Prabhupada falou com Rolex? Ou vinha uma vez com um carro caro, um carro, mas na época Mercedes, um negócio assim. Mas ele é dever do guru aceitar, né? Porque é o que o discípulo pode dar agora. Então começa assim. Você fala que isso é um treino. Na escolinha das gopis, as gopis dão todo ser, né? Mas começa assim na escolinha, né? Você dá uma coisinha, cria já um laço, como ao contrário também, né? Por isso que ele está falando que ele não deve ficar na companhia das pessoas, que vai criando um laço também.
Você dá um presente, revelar, tudo isso aqui que ele está falando, que é para os Vaishnavas, não é para os outros. Né? Você revelar certas coisas no seu coração para pessoas que não são Vaishnavas, eles não vão entender, vão trazer para cá. Né? Aí, isso não é legal. Né? E você cria um laço com aquela pessoa, né? Que, por mais que seja legal, a pessoa boa mesmo, mas não vai te levar aonde você quer ir. Né? E já ao contrário. Né? Se eu revelo minha mente, como a gente gosta de falar antigamente, sempre falava, né, suas ansiedades para o mestre, é legal. Não vai ficar toda hora também. Tinha uma moça que ficava toda hora, é outro guru, né? Alto nível também, ele já meio que ia para o lado, que era uma coisa muito insistente. Ela queria, já você passa, já não tem essa etiqueta, já passou isso aqui, né? Passou o sadhusanga. Você quer atenção, atenção. Não é assim. Você tem que ver que o guru também tem seu tempo para fazer essas coisas e para outras pessoas também. Ele tem que dedicar esse tempo para outras pessoas. Ficar repetindo aquilo ali que você já falou uma, duas vezes, tá bom demais. Né? Ficar alugando o guru também não tem nada a ver. Né? Você vai, quando é uma coisa séria, você pergunta para ele, né? Tem uma etiqueta para isso. Não é sair cravando ele. Tudo tem sua hora. Né? Então, aí ele está falando isso, que é isso, né, você dá para a sala para a pessoa, para o devoto, dá itens também, como ele está falando. Quando às vezes o devoto você vê que ele necessita de uma toalha, né, alguma coisa, né, você dá para ele. Ele acaba ficando muito satisfeito de dar para você. Isso vai criando esse relacionamento que é super importante. Né, fazer parte da família de Mahaprabhu. Então, essas 6 atividades são os sintomas de amor. Devemos servir aos sadhus por executar essas atividades. E, por último, tem o comentário de Bhaktivedanta Saraswati Thakur. Bhakti aparece por meio da companhia dos Vaishnavas. Porém, desde que uma pessoa não conheça como fazer isso, né, ter esse intercâmbio com os Vaishnavas, né, muitas vezes a pessoa não sabe isso, esse assunto está explicado nesse verso. Né? O que é, né? É um pouco diferente, né? Apesar de ser similar, tem mais diferenças, mais nuances. Pelo efeito negativo de manter um relacionamento afetuoso com os nhanes, né? Que desejam a libertação da existência material, ou com os karmis, que desejam usufruir, né, dos frutos, já é redundância, né, usufruir das suas ações, e ficar na companhia das pessoas grosseiras, grosseiras no sentido que são desfrutadores grosseiros, né? Bhakti, ela é arruinada, né? Não Bhakti, mas a minha percepção, a minha prática. Né? Tem pessoas extremamente rudes, né? Não é nem que eles xinguem, mas acaba meio sendo um pouco assim, né? Só falam dessas coisas bem bruto, né? Pessoas broncas. Isso não é bom, né? Você acaba, às vezes, repetindo aquilo ali, sem querer, aquilo gruda na tua mente. Qual é? Daquela... Qual é, papai? Né? Você acaba... É terrível o negócio. A mente é meio imã, né, das coisas. Então, a gente tem que ficar bem atento. Não devemos dar a esses 3 tipos de pessoas nenhum conselho, nenhum item, como é uma das ofensas ao Nama, né? Você também querer, às vezes, dar essa espiritualidade para os outros. Esse tipo de gente, às vezes, é melhor não. Não confundir, né? Os grandes mestres podem fazer isso. A gente vê Narada Muni para bandido, caçador, ele fala isso, mas Narada Muni é Narada Muni. A gente não. A gente está num estágio que a gente fala mais para as pessoas que são favoráveis àquilo ali, a gente apresenta. Quando vê que a pessoa é desfavorável, e num nível bem grosseiro, né, elas acabam xingando, elas acabam ofendendo o Nama, e você provocou aquilo. Né?
porque devido à nossa inocência, inexperiência, a gente vai querer dar uma joia para uma pessoa que não reconhece esse valor. Né? Tem pessoas que são muito educadas, não tem problema, né? Pessoa, não gosto disso. Aí você, tranquilo, né? Eu não quero saber, beleza. Mas tem pessoas que xingam mesmo e são extremamente grosseiras, ridicularizam. Ridicularizar a gente, tudo bem. Mas, às vezes, ridiculariza seu mestre, tudo não é bom. Né? Então, fazer isso é uma atitude ofensiva, porque descrever as glórias de Harinama àqueles que são desprovidos de fé está incluído, que a gente falou, né? Na categoria de nama aparada, ou seja, ofensa ao nome. Né? Também nunca devemos aceitar nenhum conselho a respeito de alcançar a liberação ou desfrute material de tais, provindo de tais pessoas, porque isso vai nos levar a desenvolver um afeto por eles. Não devemos instruí-los em como realizar Krishna Bhajana. Devemos ver a gente vê que sempre o comentário de Bhaktivinoda Saraswati Thakur é brabo, né? Bhaktivinoda Thakur já é mais relax. Não devemos ouvir deles nada a respeito sobre os aspectos confidenciais de Bhakti. Não devemos aceitar comida que foi tocada por eles. Por comer esse tipo de comida, né, a predileção deles pelo desfrute material vai entrar no nosso coração. Né? Então, isso é interessante. Diz que a gente nunca deve aceitar a comida dessas pessoas. Vem essa energia. Tem até uma história interessante de uma menina, antigamente, na ISKCON, né, eu frequentei isso, tinha muito casamento arranjado, né, era muito comum isso. Então, isso aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos a gente sabe que é grande, né, até costa leste, oeste, é bem distante. Aí um presidente de templo falou para uma moça assim, né, que, olha, você vai casar com fulano tal. E ela, muito entregue, falou, tudo bem. Nem conhecia o cara, eu não conhecia o rapaz. Eu achava lá. E né, ficou meio aquele arranjo de casório. E ela ficou pensando, poxa, eu vou mandar um doce para ele, vou fazer, né? E vou colocar nesse doce minhas intenções. Interessante a história. Então, ela cozinha, pensando nele, no que ela queria, pereréu, faz um docinho e manda, tipo um Sedex, lá para esse devoto que ela desconhecia. E chega lá o pacotinho. Só que o companheiro desse devoto, né, ele recebe o pacote e fica com ele porque esse amigo dele tinha viajado, foi fazer Sankirtan, uma coisa assim. E ele fica ali, o rapaz não tem, e ele falou... tem uns debates que falam assim, roubar uma praçada é transcendental, né? O Prabhupada fala umas coisas assim. E ele começa a sentir um cheirinho bom do pacote. Pô, o devoto não está aí, não tem ninguém, está ali, ele abre o pacote e come. Ele honra a praçada. E o bacana é que depois essa menina, quando vai para esse local, ela encontra com o rapaz que comeu o praçada. E eles trocam e começam a conversar e já acabam se casando. Né? O outro não, do outro dançou. Ou não, né? E é interessante, né? Essa história, para demonstrar, né, que as intenções, né, a comida, ela acaba... ela leva a energia da pessoa que está cozinhando. Então, o ideal é sempre honrar a praçada. Inclusive, Bhishmadeva, todo mundo conhece Bhishmadeva, né? Que é o patriarca da família ali de Arjuna, dos Pandavas, dos Kurus. Ele não interfere quando Draupadi está sendo desnudada, né? Não tirando a roupa de Draupadi, ele não interfere. Acontece várias coisas que ele não interfere. Ele poderia interferir para ajudar, né? Então, mais tarde, já na batalha de Kurukshetra, Arjuna faz uma cama de flecha, ele fica ali na cama de flecha há muito tempo. E, por fim, ele vai falar para Yudhishthira sobre Dharma. E Draupadi
essa mesmo que tinha reclamado com ele, que ele não ajudou, ele ficou silente durante esse ato, né, quando tentaram despir Draupadi. Ela fala para ele assim: quem é você para falar de Dharma? Né? Porque você não cumpriu o seu Dharma ali, que era ajudar uma mulher, né? Que eu estava desamparada. E ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala assim, que eu dependia de Drona. Drona que me bancava, né? Drona não sei o que lá. E eu comia a comida de Drona. Mas agora, tanto que ele fala, é interessante que ele vai falar essas instruções, ele tira depois de algum tempo que ele está nessa cama de flecha. Aí ele falou assim, as flechas de Arjuna, né, me perfuraram e purificaram meu sangue. Eles tiraram o sangue, né, porque a comida ela se transforma em sangue. Então, por isso que eu esperei esse tempo, que as flechas de Arjuna purificaram meu sangue. Tiraram aquele sangue ruim, purificaram. Como tem uma filtragem de sangue para quem tem problema de rim, né? Aí filtrou meu sangue. Por isso que é só agora que eu estou falando de Dharma. Agora eu posso falar. Antes eu não podia falar. É muito legal isso. Então, o ideal é que a gente só coma prasadam. Na verdade, mais que comer, honrar, servir. Né, prasadam. Então, eles citam um verso aqui do Chaitanya Charitamrita, que é Vishaira Anna, né, comida, Kali Malina Hayamana, Malina Mana Hali Naha Krishnera Smarana. Quando alguém come, né, algo oferecido por um materialista, a sua mente fica impura. E quando a mente está nesse estado, uma pessoa é incapaz de se lembrar de Krishna. Portanto, não devemos alimentar esses 3 tipos de pessoas que possuem. Né? Alimentar esses 3 tipos de pessoas que possuem um espírito de desfrute. Comer algo preparado por eles ou alimentá-los pode dar prasada, tá? Aumenta a sua afeição por eles. A troca amorosa com devotos que têm a mesma aspiração que nós mesmos, né? E que são afetuosos ao outro, né? Isso faz com que a bhakti surja. Oferecer e aceitar itens, revelar percepções confidenciais para outrem, né? Outro Vaishnava, claro. E servir e aceitar alimentos são atividades que aumentam, incrementam o afeto. Uma pessoa não deve realizar essas atividades com aqueles que têm aspirações diferentes da gente. Então, essa é a forma de se relacionar. Né? E parece assim, mas é bem difícil. Né? Relacionamento, na verdade, acho que é a coisa mais difícil, inclusive quem mora em templos, em comunidades. Às vezes a pessoa tem que acordar muito cedo, dormir cedo, fazer aquilo. Mas eu acho, para mim, a maior dificuldade não é acordar cedo, cantar, assim, é relacionar com as pessoas. Acho muito difícil isso. Né? Porque são pessoas de níveis diferentes, tanto níveis materiais, assim, no sentido de educação, como cargas kármicas, né? Cada um tem um tipo de percepção do mundo, das outras pessoas. E é difícil, ainda mais num ambiente em que promove essa limpeza. Então, as sujeirinhas ficam muito à tona, elas vêm muito à tona. Né? A gente eu já dei esse exemplo, a Priscila Prabhupada deu exemplo, que às vezes tem um balde e tem sujeira no fundo, tipo uma terra no fundo. Né? Então, só que tem a água, você está vendo, você vê o fundo do balde, mais ou menos ali, vê que é fundo, e quando você joga a água, aquilo começa a revolver, aquela areia começa a revolver. Então, isso que é mais ou menos assim. Quando você entra num processo de purificação, essa sujeira, ela revolve. Ela começa a subir.
Então, se a gente não tem tolerância, como eu estou falando, porque com o tempo, né, jogando toda essa pureza, o balde vai transbordar e vai ficar água pura. E se você retira aquela fonte de água ali, o negócio começa a decantar, né? A sujeira volta ali e você, às vezes, pensa que ficou mais calmo, né? Poxa, parece que piorou, foi fazer essas práticas, parece que pioraram. Mas é justamente o ciato das sujeiras internas, elas revolverem, elas subirem, elas irem à tona. E imagina vários baldes assim. Todo mundo indo à tona, né? É uma coisa bem complicada, né? Então, ao meu ver, o relacionamento é a coisa mais difícil, né? Das práticas nossas, que são relativamente tranquilas, né? Ninguém é yoga de ficar de cabeça para baixo, sei lá o quê. Mas acordar cedo, cantar, servir, não é tão assim difícil. Né? Porque a gente está movido por outra coisa. Mas se relacionar ali, né? Tolerar um, tolerar outro, tolerar a si mesmo, né? Que essas coisas elas vêm à tona, a inveja é terrível. Uma vez uma pessoa, um Vaishnava, né? Falando, nossa, ela estava bem chateada porque entrou uma outra pessoa e rapidamente essa menina cresceu, essa pessoa cresceu, né? E ela fala, cara, eu estou sentindo inveja porque eu estou aqui um tempo e não consigo ser como ela, nem chego perto dessa pessoa. E a outra rapidinho, né, devido ao sucrite dela e tudo, já acendeu. E veio aquele sentimento de inveja, foi isso horrível, é muito ruim, né? Você invejar uma pessoa e você, a inteligência sabe que não é bom, né? Que aquela história do Arjuna, parece que tem duas pessoas. Então, sem aquilo ali, você percebe que aquilo ali não é bom, mas você não controla aquilo ali. Isso é muito ruim. A gente tem que ficar sempre atento a isso. Então, são 7h50. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa aí, se a gente puder esclarecer, a gente vai parando por aqui ou continua com as perguntinhas. Aí, na segunda-feira, a gente vê se não dá piripaque aqui, esse computador. Acho que não é o computador. Foi alguma coisa com o WhatsApp que ele estava atualizando. Muito obrigada. Hare Krishna. Haribol. Haribol. Tudo bem, então. Eu vou ter que sair. Bom dia a todos. Bom. Hare Krishna. Obrigada pela aula. Hare Krishna, reverências, obrigada pela aula também. Bom dia a todos.